Glória a Deus. Todos encontraram? Se todos encontraram. Amém, Jesus. Também já está procurando ali. Amém. Bom, então vamos ler. Com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria e oração por todos vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Amém. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, Amém. tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus é minha testemunha das saudades de todos vós que eu tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, Amém. cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar a pressão às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado. De toda maneira, o com fingimento ou com verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito Santo de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que me devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Jesus Cristo, pela minha nova ida a vós. Vamos terminar, né? Já estamos no finalzinho, vamos ler tudo. Somente devais portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles é na verdade indício de perdição, mas para vós de salvação. E isto de Deus, porque a vós foi dado concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Só até aqui, amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu nunca preguei essa palavra na minha vida. Então, eu já li bastante, obviamente, sobre ela, né? Mas eu não me lembro de ter pregado, né? Nós que somos pregador pentecostal, a gente gosta de umas palavras, já tem umas palavras meio certas, né? Então você já tem alguma coisa sempre que você já tem hábito de estar lendo, né? Por exemplo, Romanos 8, capítulo 8, verso 1, depois o verso 31, algumas histórias da Bíblia que você já está habituado a pregar, né? Você já tem aquele costume. Mas nós acreditamos que a palavra de Deus, como foi dito pelo nosso querido irmão, ela é revelada pelo Espírito Santo. Amém. A palavra está revelada aqui, já foi escrita, mas nós que somos continuistas, acreditamos que os dons ainda eles estão ativos nos dias de hoje, né? Tem muitas visões teológicas que acreditam que os dons cessaram. Então, para eles é só ler a Bíblia e só uma explicação e está tudo certo, né, irmãos?
mas nós acreditamos que o mesmo Deus que fez milagres, maravilhas, sinais e prodígios no passado, Ele continua operando até o dia de hoje. Glória a Deus. Lá em 16 de Marcos não me permite uma interpretação sensacionista, não é? Porque ele falou, e esses sinais seguirão os que creem. No meu nome expulsarão os demônios. Não é assim? Se tomar coisas mortíferas não farão dano algum, expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Então essa é a promessa de Deus. Amém. Só basta nós tomar posse e apropriar daquilo que Ele já tem pregado. Amém. Não é, irmãos? A palavra é viva e eficaz. Você tem que tomar posse daquilo. Quando sai uma palavra de cima do púlpito, quando é lida uma palavra da Bíblia, se você acreditar que ela é viva e eficaz, ela tem fiel cumprimento na sua vida. E ela cumpre aquilo que ela foi enviada, para aquilo que apraz a Deus fazer na sua vida. Só basta você ter fé, acreditar que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos na leitura que nós fizemos. Se você ler a carta de Filipenses como um todo, né? A Bíblia, na verdade, ela não foi escrita com capítulos e versículos separados. Ela foi escrita toda direta, então não tinha essas regras gramaticais. Então, para você entender, na verdade, as cartas, ou até mesmo a Bíblia como um todo, você não pode só ler um texto. Você tem que ler todo o contexto, pelo menos o capítulo inteiro. Porque senão você não vai entender o que está sendo dito naquele texto. Porque um texto fora do contexto, ele vira um pretexto. Então você tem que saber interpretar. A Bíblia, apesar de ser uma revelação de Deus, mas ela tem regras para interpretação que são humanas. Se você fugir dessas regras, você acaba distorcendo. E toda a distorção da Bíblia é uma heresia. Glória a Deus, os hereges não vão dar o reino do céu. Então se você ler o Filipenses inteirinho, que o Paulo vai dizer no final, salvo me engano é o capítulo 5, que acaba essa carta, o capítulo 4, tem uma parte que ele vai dizer assim, no versículo 11 do capítulo 4. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido, sei ter abundância, em todas as maneiras, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você leva em consideração o contexto, o que Paulo está dizendo, olha, eu posso passar frio, eu posso passar fome, posso passar aflições, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que muitas igrejas pregam por aí, você pode tudo. Você com Deus, você pode tudo. De fato, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Mas nesse contexto, Paulo está dizendo, nós lemos aqui, passou por aflições, por prisões, ele falou, tudo isso me contribuiu para a minha salvação. Por isso que Paulo também diz, eu tenho por mim que as presentes aflições desse século não dá para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não é assim? Lá em 1 Coríntios 4 ele vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E ele diz, não atentamos nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Por quê? As que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então todo o contexto de Filipenses, até chegar no final do capítulo 4, ele diz, olha, eu já fui afligido, eu passei fome em vigílias, os judeus tentaram fazer ciladas contra mim, eu fui descido num cesto para ser livre da cilada dos judeus. Ele falou, várias vezes eu passei fome, em jejuns, em vigílias na madrugada. E Paulo estava dizendo, irmãos, eu posso suportar, porque aquele que está comigo, ele me fortalece. Então tudo que você está passando, como Paulo disse, contribui para a tua salvação. Ele diz também em 8 aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? O que são essas coisas que cooperam para o bem do cristão? A aflição, a perseguição, a angústia, a perseguição no trabalho. Às vezes Deus suscita inimigo contra nós para ver o que está no nosso coração, para trabalhar no nosso caráter, para forjar o nosso caráter, para trabalhar na nossa fé. Então tudo que você está passando está contribuindo para a tua salvação. Por isso nessa noite dá glória a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Na palavra de Deus está escrito em tudo da graça, porque essa é a vontade de Deus. Agora, claro, né, irmãos? Não é que eu vou passar a miséria e vou falar, vou me acostumar com aquilo, né? Eu vou passar a perseguição e vou simplesmente deixar aquilo crescer e falar, não, é isso mesmo, é a vontade de Deus, no sentido de você ser uma pessoa que não reage àquilo, não reagir com rebeldia, não reagir colocando Deus na parede, mas reagir dizendo para Deus, falar, Senhor, eu sei que tu pode me arrancar dessa situação, eu sei que o Senhor tem poder de fazer uma obra na minha vida. Amém. E se você agir assim, não se conformando com a miséria, não se conformando com a derrota, mas declarando a palavra de Deus, se apropriando daquilo que já foi pregado por Ele,
pode ter certeza que o milagre acontece na sua vida. Tudo depende da sua postura no mundo espiritual. Amém. Tudo é uma questão de posição no mundo espiritual. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, irmão. Obrigado, viu? Minha garganta já foi. Glória a Deus. Aleluia. É o nome do Senhor. Então, essa é uma palavra, irmãos. É uma palavra para nós meditar nas nossas situações atuais. O que te trouxe até aqui. Por maior que seja a dificuldade que você esteja atravessando, Deus é maior do que esse problema. Deus é maior do que a enfermidade. Só que tem uma coisa. Você vai orar, você vai pedir, você não vai aceitar certas situações, mas infelizmente, ou talvez felizmente, tem coisas que por mais dura que sejam da gente passar nessa vida, nós vamos passar pelo luto, nós vamos perder quem a gente ama, tem situações de enfermidade que nós vamos passar, nós vamos orar, Deus não vai curar, mas em todas essas situações, Paulo diz, Deus nos fortalecerá, porque eu posso suportar, se Ele está comigo, eu posso passar pelo vale da sombra da morte. Lá em Isaías ele diz, quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. O que isso significa? Que uma hora você vai passar pelo fogo, uma hora você vai passar pelas águas. Só que a resposta de Deus na noite desse dia é a promessa que Ele mesmo fez. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não te deixarei e não te desampararei. Ele será o teu remédio, Ele será a tua cura, Ele será a mão dos médicos. Vai ter testemunho, você vai glorificar a Deus. Essa situação não veio para te matar, veio para te aperfeiçoar, veio para te santificar. Então dá glória a Deus, para de reclamar. Dá glória a Deus nessa noite. Que o agir do Espírito Santo possa te envolver, que o Espírito Santo possa te consolar, que esse espírito de depressão, de angústia, de murmuração, de contenda em nome de Jesus Cristo, seja expulso da sua vida e agora. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus falou para mim um dia, vai em Peruíbe e tem um milagre para fazer. Nos enviou na cidade de Peruíbe, minha mãe tinha uma casa e nós fomos na comunhão. Glória a Deus. Chegou lá, filho, menino profeta, ele me convidou, falou, Denis, tem uma necessidade, só que você sabe que santo de casa não faz milagre. Vai lá para EG para nós a oração, Deus fazer uma obra. Eu falei, vamos embora. Nós nem gostava, né, irmão, de visitar, de ver Deus fazer obra e milagre. Glória a Deus. Nós somos. Irmão Denis, você está com a presidência, abre esse culto aí. Abrimos o culto, sabia alguma coisa por cima. Ele falou, a minha parente, não sei se era a prima dele, ela está com uma enfermidade aí e tal, vamos orar, ela está vendo coisa, o negócio está esquisito. Falei, louvado seja Deus, vamos embora. Entramos no campo de batalha, abri aquela visita em nome do Senhor Jesus, começamos a louvar. Em determinado momento, Deus falou para mim, no inário da igreja que eu era, na harpa cristã, Deus falou, canta o hino 91, que é sobre o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e tal. E aí nós começamos a cantar e louvar a Deus. Aí, num determinado momento, a loucura do céu me tomou. E Deus falou para mim, todos os irmãos agora levanta as mãos e aponta para aquela moça. Vocês vão emanar do céu, o poder vai descer sobre a vossa cabeça, sobre a vossa mão, vai para o corpo dessa jovem. E nós começamos a fazer assim, os irmãos levantaram a mão e começaram a adorar, e começaram a orar, e cantando louvor ali, adorando a Deus. Eu agradeço a Deus, Deus tomou o seu servo na presidência e falou, as irmãs agora abraçam essa serva de Deus. As irmãs foram abraçar aquela moça. Agradeço a Deus, irmão. Quando elas terminaram de abraçar, depois daquele abraço, nós terminamos de cantar, que as irmãs saíram de perto dela, ela caiu sem sentido, desmaiada. As irmãs perceberam, seguraram, que senão ela ia bater a cabeça, ela perdeu totalmente o sentido. Agradeço a Deus, irmão. Resumindo bastante, aquela mamãe, o pessoal foi embora, os irmãos foram embora. A mamãe dela estava preocupada. O que acontece? Essa moça, quando ela casou, uma entidade maligna, um espírito maligno, entrou no corpo dela. Então ela foi diagnosticada com esquizofrenia, síndrome do pânico e outras doenças mais aí. Começou a tomar remédio de tarja preta e até ampola, tomava umas injeções. E no dia da lua de mel, quando ela ia para a lua de mel com o marido, quando eles entraram para a lua de mel, ela era normal. Mas pisou na lua de mel, o marido, coitado, não pôde nem ter as núpcias com a esposa, porque entrou aquele espírito nela. Ela começou a vegetar. A mãe tinha que dar comida na boca, tinha que lavar ela. Então, quando acabou a visita, a moça, que não fazia mais nada sozinha, já fazia ano, ela pediu para a mãe, que queria tomar banho sozinha. A mãe ficou preocupada, falou, tudo eu que dou na boca dela, dou comida, eu dou banho. Então a mãe ficou com medo, né? Mas ela nunca tinha feito isso, há anos, não fazia mais isso, essa liberdade. Foi para o banheiro sozinha. A mãe ficou esperando do lado de fora na porta. Vamos ver se acontece alguma coisa. De repente, a irmã falou que passou
um espírito, um vulto preto atravessou a porta, passou pelas pernas da irmã, deixou o corpo dela todo arrepiado, aquele espírito saiu numa velocidade, atravessando as paredes e foi embora. Resumindo bastante, passou uns meses, Deus me fez voltar em Peruíbe. Eu falei, Deus, se tu libertou tua serva, para a glória do teu nome, permita que eu congregue numa igreja que ela esteja. Não vou combinar, não vou perguntar, que ela esteja onde eu estiver, que ela sinta de contar esse testemunho e eu vou glorificar o teu nome. Quero agradecer a Deus que eu fui congregar numa igreja, que eu vi lá no relatório, congreguei, ela estava congregada nessa igreja, que não é a igreja que ela congrega, ela levantou na hora do testemunho e agradeceu a Deus, porque ela estava com esquizofrenia, síndrome do pânico, com depressão, tomando remédio de tarja preta, mas naquela visita Deus passou, arrancou aquele demônio da vida dela, e eu estou dando glória a Deus. Já posso, por essa palavra, acreditar nessa profecia, que esse espírito de depressão que te assola, que até o dia de hoje te faz pensar na morte, em nome de Jesus, por um caminho ele entrou na tua vida, mas por 7 o Senhor Jesus manda ele embora agora. Sinta o calor do Espírito Santo descer sobre o teu corpo, e esse mal não prevalecerá sobre a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E assim, irmãos, nosso Deus faz. Mas tem coisa que é preciso acontecer. Tem perda que é necessária para você dar valor a essa graça que é Jesus Cristo. Aleluia. Tem perseguição que é para amadurecer você, é para te aperfeiçoar. Tem perda financeira que é para você buscar o Senhor. Então nessa noite Deus diz assim: se você se consagrar, se você fizer uma aliança comigo, faz um pacto com Ele aí agora. A minha aliança será firme. Vou virar teu cativeiro, vou trazer a felicidade, a alegria vai te tomar nas ruas da cidade e os lugares que você passou de cabeça baixa e envergonhada vão te ver dando glória, cantando de alegria. Quem acredita nessa profecia da três glória, fica a presença do Espírito Santo te visitar aí agora. Glória a Deus. Aleluia. Então é assim, irmãos. Paulo dizia: passei todo esse processo, foi necessário para o meu aprendizado, para o meu amadurecimento. Isso vai gerar para mim salvação. Glória a Deus. Então você está reclamando do processo, você está reclamando da perda, permissão de Deus. Você está reclamando da situação na família, está reclamando do teu filho, permissão de Deus. Porque se não tiver essas coisas, como é que Deus vai ser glorificado? Se não tiver essas guerras, às vezes Deus permite, irmão, que a pessoa desça ao fundo do poço, chega às profundezas do inferno, para ter um testemunho para contar. Olha o que Deus fez na minha vida. Estava fumando crack no Serasa, eu era abusado na infância, entidades me abusavam, e Deus falou para mim: tu és como Pedro, assim como a sombra de Pedro curava, o teu testemunho é o teu passado, é a tua sombra. Aonde tu passar, a tua sombra, que é o teu passado, vai curar pessoas. Então eu acredito nessa noite que pelo poder dessa palavra, não é a sombra de Denis, de Pedro, de Sérgio, a sombra do Onipotente vai te cobrir com a tua sombra, e a sombra do Onipotente descansará, e tu vai dizer: teu Deus, Ele é o teu Deus, teu refúgio, a tua fortaleza, Ele te fortalecerá, a depressão desaparecerá. Aleluia. Já vejo entrar pelo corredor, já vejo ser exaltada como Esther, dando glória para o teu Deus, a família chorando a grande alegria, vai ter festa. Aleluia. Aleluia, Santo Deus. Aleluia, é o que Deus faz, irmão. Eu creio nessas coisas, nasci para crer. Vocês não creem, eu prego na minha cabeça. Aleluia. Deus faz, irmão, muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Amém. Não é isso, irmão? Só procura um coração que tenha fé. Deus passou na terra e falou: achei Davi. Aleluia, Deus está passando e sondando coração por coração. Glória a Deus. Quem estiver disposto a servir a Deus, aleluia, quem estiver disposto em fazer a obra, quem estiver disposto a ganhar alma, o Senhor revestirá de poder, de autoridade, e aonde tu entrar, o diabo vai ter que correr da glória a Deus. Glória a Deus. Minha mamãe era feiticeira, minha avó era bruxa. Glória a Deus. Minha mamãe, irmãos, depois que ela fez um pacto com Deus, que ela aceitou Jesus na hora da morte,
Eu quero agradecer a Deus que ela rasgou a veste dos santos, pegou as guias dos orixá e falou que antes de eu ser filho dela, era filho de Deus. Deus me converteu por essa oração da minha mãe. Só que eu já convertido, e ela ainda nesse caminho serve, não serve a Deus, mas nunca voltou para a feitiçaria. Um dia ficaram 15 dias com os demônios na casa dela. 15 dias, irmão, que a cachorra, ela via, o rabinho da cachorra entrava das pernas, orelhinha abaixada, ela ficava assim vendo demônio. Minha irmã, que é deficiente, o espírito tomava ela, começava a ficar endemoniada, e minha mãe veio naquela situação, ligou para mim e falou: filho, vai 15 dias que nós não dorme. Meia-noite bate o vento, a cachorra começa a ver demônio, a tua irmã fica endemoniada até 5 da manhã. Meia-noite até as 5 acaba. 5 da manhã acaba. Eu falei: mãe, nós vamos orar a Deus, Deus preparando, nós vamos fazer uma visita. Eu orei a Deus com fé. Eu falei: Deus, eu não tenho condição de entrar onde está aqueles espíritos. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Mas a tua palavra diz que no teu nome nós expulsaremos os demônios. Busquei a palavra, Deus mandou um profeta da Bahia. Ele falou assim: você está preocupado em entrar onde estão os demônios? Mas Deus manda te dizer: pode ir, que eu vou contigo. Aonde você entrar, já vai ter que ir embora, ele vai ter que te respeitar. Agradeço a Deus. Chegamos na casa da mamãe, fui de jejum e oração. Apesar da palavra estar na frente, eu falei: mas tem casa de demônio que só se expulsa por oração com jejum. Fui de jejum para Peruíbe, fui na oração, na comunhão. Quero agradecer a Deus, irmão, que nós chegamos na casa da minha mãe, uma opressão maligna, meia-noite começava aquelas coisas ruins, a minha irmã ficava endemoniada, a cachorra via, entrava um vento dentro de casa, era uma coisa horrível. Eu orando naquele propósito, sem conseguir dormir, oração na madrugada. No dia seguinte eu comecei a clamar a Deus, não estava muito calor em Peruíbe, a garrafa de refrigerante debaixo da pia explodiu, eu tinha certeza que era o demônio, eu estava orando, era como se eu sentisse o bafo de Satanás na minha cara, eu sentia aquela presença maligna me afrontando. Mas eu agradeço a Deus, irmão. Nós fizemos um propósito firme de oração. Ficamos na comunhão aquela semana. Deus mandou aquele espírito embora. Colocou minha casa em liberdade. E o nome de Deus está sendo glorificado. Tem alguma maldição na tua vida? Tem algum demônio na tua casa? Acredite nessa palavra. Deus enviará o seu anjo para te guardar, para arrancar de lá aquela maldição. Parece que colocaram o teu nome na boca do sapo, na encruzilhada. Aonde tiver o teu nome, eu mando tirar, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Se você crê nessa palavra, a tua vida vai mudar. Glória a Deus. É a palavra dessa noite, irmão. Amém. Glória a Deus. Eu sou doutrineiro, viu? Hoje vou pregar sem milagres. O povo não gosta de uma pregação. Prego doutrina. Você entendeu? Mas se Deus manda pregar essas coisas, nós prega. Glória, porque eu creio no poder do meu Deus. Eu sei que eu tenho crido. Eu sei da onde Ele me arrancou. Glória a Deus. É da onde Ele vai te arrancar. Da onde Ele vai arrancar alguém que você ama. Alguém que você espera há muitos anos. Que você já tem por perdido. Deus vai arrancar de lá. Vai trazer aqui para a glória. Vai descer as águas. Vai ser crente. Você vai dar glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tudo isso contribui para a tua salvação. Amém. Todo esse processo, até os caminhos malignos que você passou, até os abusos que eu passei. Eu falei para Deus: ver que é isso. Eu já vou encerrar. Aleluia. O povo nasce na igreja, os irmãos tudo se dá bem na vida, carro bom, faculdade. Eu falei: eu só me dei mal. Eu falei assim: que o senhor não me ama, não. Crente é esse povo. Eu olhando para aquele povo tudo arrumado, tudo chique, região de Pinheiros, povo de poder aquisitivo, eu sempre provado. Eu falei: não é possível. O diabo falou para mim: tá vendo? Deus não te ama, Ele ama esse povo. Você não tem nada, absolutamente. E eu fiquei pensando, eu falei: poxa vida, Senhor, o Senhor permitiu que eu passasse aquelas coisas. E quando eu chorava nas madrugadas, chorando sozinho, aonde o Senhor estava? Fui comentando com Deus, aí a vontade de parar, de desistir, jogar tudo morto. Cheguei na igreja, cheio de razão, com vontade de parar, voltar para o Egito, né? Do Egito Deus te tirou, não volta para lá. Você está com saudade do Egito? Nessa noite o Senhor vai arrancar essa escama dos teus olhos, esse comichão dos teus ouvidos. O Egito tem comida, parece bom, aleluia, mas a recompensa é a morte eterna. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas ela que conduz a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui conversando com Deus. Aí na hora da palavra, o pregador nem me conheceu de fora. Olhou nos meus olhos, apontou o dedo no meu nariz e falou assim: eu te livrei da morte e do inferno.
Quando você chorava nas madrugadas, eu chorava com você. Tudo que você passou até hoje, eu permiti para que você estivesse aqui. Então, querido, querida, tudo que você passou, Deus permitiu para que você estivesse aqui hoje. Você está exatamente aonde Deus queria que você estivesse. Porque através dessa prova, que o nome dele vai ser glorificado. É através dessa dor que vai gerar salvação para você e para a tua parentela. E você vai ter muitos motivos para se alegrar. Glória a Deus. Hoje parece que é só tristeza, só derrota. Mas Deus vai transformar tristeza em alegria. Ele é profissional, irmão, em arrancar do lixo e colocar no luxo. Amém. Fazendo nada tudo. Ele é o Deus que tudo pode, irmão. Amém. Não é assim? Então creia que hoje tem bênção para a tua vida. Mas a bênção hoje não são coisas materiais, ainda que Deus possa te dar muito mais do que você já tem, prosperar, abrir porta onde não tem parede, pode fazer tudo isso. Só que hoje Deus está preocupado com a tua salvação, preocupado com a tua alma. Paulo sempre está falando aqui de salvação, falando, isso preparou, isso Deus permitiu para a minha salvação, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Então para de reclamar, essa é a palavra hoje. Não reclama, a situação está difícil, olha, Deus pode virar. Se não for para sair dessa situação, se não for para curar esse espinho na carne, Paulo orou 3 vezes, orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Por causa do espinho que tinha na carne, Deus falou para ele, Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, a fraqueza de Paulo não era o vício, não era uma fraqueza material, de algo que ele cometia, de um mau hábito, não era isso. A fraqueza dele era a dificuldade, era o espinho na carne. Talvez fosse a visão. Em Gálatas 5 ele fala, eu sei, ó Gálatas, do zelo que vocês têm por mim. Se fosse possível, vocês arrancariam os vossos olhos e me daria. Quando Deus aparece para ele lá em Atos Apóstolos capítulo 9, vem aquela luz, ele fica cego. Glória a Deus. Tem cartas que Paulo fala, olha, eu não escrevi essa carta, mas eu assino de minha própria mão. Então provavelmente ele estava ficando cego. Então a fraqueza que ele estava dizendo era a limitação física dele. Essa enfermidade, irmã, essa doença que você carrega, tem espinho que Deus não vai arrancar, mas por essa palavra ele vai te fortalecer, vai contigo até o fim. Mas Deus nunca vai te deixar sozinha, vai ter providência para a tua vida. E quando a dor estiver insuportável, clama a Ele, porque Ele dará refrigério, alívio das dores, e o nome dele será glorificado. Glória a Deus. Essas coisas, irmão, eu vou encerrar. Eu tenho experiência com isso, de ver doenças desaparecer na hora. Pessoa vomitar tumor, Deus expelir feitiçaria, de pôr a mão na pessoa ter Crohn, Deus curar o Crohn, de estar com dor instantânea, Deus curar instantaneamente. Você crê nisso? Amém. Não estou falando isso para a glória humana, porque isso é promessa de Deus para você, crente bonito. Dá uma glória a Deus, pelo amor de Deus. Aleluia. Você vai pôr a mão na enfermidade, você vai profetizar e Deus vai te curar. Deus vai cumprir o que sair da tua boca. Só quem crê dá glória a Deus. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Aleluia. nome do Senhor. Glória a Deus. E nós vamos orar, irmãos, para agradecer a Deus por esta palavra. Crendo, irmãos, crendo, como foi falado na palavra, que o Senhor é poderoso, irmãos, para tirar tudo aquilo que está na sua vida, todas aquelas trevas, a escuridão, seja ela em qual área for da sua vida, o Senhor é poderoso para tirar, e como nós cantamos o hino, a luz aparecer na sua vida e brilhar, e você se alegrar e vir aqui e glorificar o nome de Deus. Nesta comunhão, busquemos a face de Deus em oração de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Bendito é o nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Nosso Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Eterno, glorioso, bendito. Glória a Pai Deus. celeste, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
mais uma vez com nossos joelhos curvados, buscando a tua face amada, agora em agradecimento a boa, santa, maravilhosa oportunidade de aqui ter reunido em teu nome e aqui desfrutado das bênçãos que veio do alto do céu. Assim nós te agradecemos, Senhor, todo bom andamento desse trabalho. Agradecemos a presidência desse trabalho. Agradecemos o cantar e tocar dos nossos filhos. Agradecemos a oração elevada diante da tua face amada. Agradecemos os testemunhos. Louvado seja o teu santo nome. O recitativo das crianças também. Bendito seja o nome do Senhor. Até por causa daquela criancinha ali, Senhor, em Suzano, que com pouquíssima idade entendeu que se a igreja, se orarmos juntos, seremos mais fortes, e Jesus ouvirá a nossa oração e nos libertará. Bendito é o teu nome, abençoa essa criança e a obra de Deus naquela localidade. Assim te agradecemos também, sobretudo, pela tua santa e gloriosa palavra. Ajuda-nos para que cumpra-se em nós a vida que se cumpriu no teu servo na antiguidade, que passou tantas coisas difíceis, Senhor, tantos apertos, Senhor, situações tremendas na sua vida, mas tudo serviu para a glória e louvor do nome do Senhor. E ele então, Senhor, conclui dizendo que poderia passar tudo aquilo naquele que nos fortalece. Então abençoa hoje a tua igreja, abençoa cada irmão, cada família. O Senhor sabe as situações todas, reveste do teu poder, da tua glória. E o Senhor, o mesmo que deu para Paulo as vitórias todas, dará para nós na tua presença. E nós também glorificaremos o teu santo nome, contando bênçãos e maravilhas do Senhor. Lembrando também, Senhor, daquela pessoa na porta do mercado, Everton, que estava desviado, Senhor, pediu a bolacha, e o Senhor não deu para ele só a bolacha, mas mandou para ele uma palavra de restauração, de reconciliação, de perdão na vida dele. Retorne ele aos caminhos do Senhor, e o teu nome será glorificado. Em paz nos despede agora, guardando e livrando de males e perigos, de tudo quanto de ti não procede. Por tudo isso nós te agradecemos, em nome do teu santo, amado Filho Jesus Cristo, que vive e reina por toda eternidade. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós quando levantarmos a oração, nós vamos cantar o hino 311. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus por Cristo seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 311. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor me trouxe o espírito de chamar esse hino com base na pregação que ouvimos, na palavra de Deus liberada nesta noite. Irmãos, eu creio que aquilo que você trouxe até aqui, você pode sair daqui
liberado disso. Seja uma enfermidade física, seja uma enfermidade mental, que muitas vezes é pior do que uma enfermidade física, porque ela gera também enfermidade física. E seja também uma enfermidade espiritual, porque tem também. E o Senhor pode te libertar. Então, se você ouviu essa palavra, se a fé já foi agitada no seu coração, cante esse hino, mas cante esse hino sem duvidar. Uma vez, irmãos, esse hino foi cantado para o genro da irmã Clarice. Ele estava enfermo, ele estava, irmãos, antes do Senhor recolher ele, anos antes do Senhor recolher. E ele foi liberto da enfermidade que ele estava naquele momento. Depois ele sofreu com outras coisas, mas ele foi liberto através desse hino sendo cantado. Então cante com fé, não duvide no seu coração que aquilo que você trouxe até aqui, fica aqui hoje. E você sai daqui liberto para o nome de Deus ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem fé, irmã. Tudo possível
possível será, irmãos. Vai com essa palavra no seu coração. Que você tenha, irmãos, uma semana mais leve, uma semana mais, se você está cansado, uma semana de renovo espiritual, uma semana de cura no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Saia daqui hoje reavivado por essa palavra. Faz assim com a mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.